Olá, meus amigos e minhas amigas. A Rússia segue com os ataques aéreos contra a Ucrânia e, na madrugada de sábado, mais um ataque com drones atingiu os arredores de Kiev. O impacto causou um incêndio em um armazém e quebrou janelas de prédios locais. Na própria capital, destroços de drones caíram em outros prédios no distrito de Solomiansk, no oeste da cidade. O prefeito disse que o incêndio foi registrado, mas controlado rapidamente. As explosões também quebraram vidraças de um prédio próximo, mas sem registro de feridos. O alerta de ataque aéreo durou cerca de 3 horas. No sul, as forças russas atingiram Uliápol, na região de Zaporíjia, com uma bomba guiada. 3 pessoas ficaram feridas. Bom, gente, enquanto isso, a disputa entre Washington, Kiev e os europeus está cada vez mais evidente. Agora, os Estados Unidos estão tentando aprovar uma resolução própria nas Nações Unidas sobre os 3 anos de guerra, sem apoiar o texto que Ucrânia e a União Europeia estão negociando há um mês. A ideia de Washington é levar o texto primeiro para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, antes de colocar o mesmo documento para votação na Assembleia Geral. O problema é que, no Conselho de Segurança, qualquer um dos 5 membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, pode vetar a proposta. Ou seja, dificilmente algo vai ser aprovado por lá sem um impasse. Enquanto isso, a Assembleia Geral, onde todos os 193 países membros votam, vai analisar o texto da Ucrânia e da União Europeia na segunda-feira. Com essa manobra, os Estados Unidos estão criando um conflito diplomático dentro do próprio bloco de aliados da Ucrânia. E como se não bastasse a disputa na ONU, a Casa Branca está elevando ainda mais a pressão sobre Zelensky. Segundo 3 fontes ouvidas, negociadores americanos sugeriram que a Ucrânia pode perder o acesso a Starlink se não aceitar um acordo que daria aos Estados Unidos direitos sobre metade das reservas ucranianas de minérios estratégicos. A Starlink, como vocês sabem, é o sistema de internet via satélite da SpaceX de Musk, né? E desde o início da guerra, ela tem sido essencial para a comunicação militar ucraniana, o que permite desde operações com drones até ligações seguras entre unidades no front. Se Kiev perder o acesso, isso acaba afetando diretamente a capacidade das tropas de operar. A ameaça teria sido feita em uma reunião na quinta-feira entre Zelensky e Kellogg, enviado especial de Trump para a Ucrânia. Segundo uma das fontes, os ucranianos foram avisados que o corte do serviço seria iminente caso um acordo não fosse fechado. Como nós já comentamos aqui, Zelensky rejeitou a proposta americana de entregar 50% das reservas de terras raras e outros minerais em troca do apoio financeiro dos Estados Unidos. Mas na sexta-feira ele disse que as negociações seguem e que espera um entendimento. Trump também afirmou que espera assinar um acordo em breve. Esse não é o primeiro atrito envolvendo Musk e a Starlink na guerra. No fim de 2022, como vocês devem lembrar, ele já tinha restringido o uso do sistema perto da Crimeia, o que acabou atrapalhando uma ofensiva ucraniana. O sistema da Starlink é usado tanto para vigilância quanto para ataques de longo alcance. No meio disso tudo, a Ucrânia vai tentando vender a ideia de abrir seu setor de minérios para investimentos de aliados, como parte de um plano de vitória, onde se fortaleceria a própria economia e forçaria a Rússia a negociar. Mas do jeito que as coisas estão indo, parece que Washington quer garantir que qualquer vantagem econômica de Kiev passe primeiro pelos interesses dos Estados Unidos. Bom, gente, por falar em Trump, ele decidiu fazer uma das maiores mudanças no comando militar dos Estados Unidos em décadas. Ele demitiu Brown, chefe do Estado-Maior Conjunto, e afastou 5 outros almirantes e generais, incluindo a comandante da Marinha, Franchette, que era a primeira mulher a liderar um ramo das Forças Armadas dos Estados Unidos em toda a sua história. No lugar de Brown, Trump vai indicar Caine, um general aposentado da Força Aérea. Isso quebra a tradição de escolher alguém da ativa para o cargo mais alto do comando militar. Mas não fica por aí. Além disso, o presidente também vai substituir o vice-chefe da Força Aérea e os principais juízes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, cargos que são essenciais para a aplicação da justiça militar. Essa mudança já era esperada. Antes mesmo de assumir, Trump já dava sinais de que faria uma grande reformulação no Pentágono com cortes na equipe civil, mudanças no orçamento e realocação de tropas. Tudo isso dentro de sua política externa American First. Mas mesmo para um governo que já estava prometendo essas mudanças, esse nível de reestruturação é algo meio fora do padrão. Brown, que havia sido nomeado para um mandato de 4 anos até 2027, foi retirado do cargo imediatamente, sem esperar que o Senado aprove um substituto.
Segundo fontes, Trump já tinha plano de demiti-lo há meses, e essa decisão agora confirma que ele quer um comandante mais alinhado com suas ideias. O que para mim até esse ponto é algo normal. No entanto, nos Estados Unidos, as Forças Armadas em geral são mais ligadas ao soldado profissional do que ao soldado cidadão, se é que vocês me entendem. A decisão, como já era de se esperar, gerou reação entre os democratas, que acusam Trump de transformar as Forças Armadas em um instrumento político. Reid, que é senador e líder democrata no Comitê das Forças Armadas, disse que demitir comandantes por questões políticas, ideológicas ou ligadas à diversidade acaba minando a confiança e o profissionalismo das tropas. Moulton, que é deputado democrata e ex-militar, foi ainda mais direto e chamou a medida de antipatriótica e perigosa para a segurança nacional. Segundo ele, isso é a definição de militarizar a política, algo que os Estados Unidos sempre tentaram evitar. Trump não deu uma explicação clara para a saída de Brown, né? Em uma postagem na Truth Social, agradeceu pelos mais de 40 anos de serviço e desejou um ótimo futuro para ele. Mas o histórico recente mostra que Trump já vinha criticando a liderança militar e falava abertamente em se livrar de generais woke e de quem ele culpava pela retirada desastrosa do Afeganistão em 2021. Outra peça importante nesse cenário é Guest, o novo secretário de Defesa. Antes de assumir o cargo, ele já questionava publicamente se Brown teria sido escolhido por mérito ou apenas pela cor da pele, né? No seu livro mais recente, ele escreveu que essa dúvida sempre existiria e que Brown usava a questão racial como um cartão de visitas. Brown, que já comandou operações no Oriente Médio e na Ásia, falou abertamente sobre o episódio de discriminação que viveu na carreira militar, especialmente depois da morte de George Floyd em 2020. Mas isso claramente não foi suficiente para mantê-lo no cargo com Trump de volta ao poder. Agora, gente, o Pentágono entra num período de transição bem turbulento, com um novo secretário de Defesa que quer eliminar programas de diversidade e um presidente disposto a moldar o alto comando militar segundo suas preferências políticas. Além de Brown, Trump também afastou Francetti, que liderava a Marinha e foi a primeira mulher a ocupar esse cargo. Quando foi indicada por Biden em 2023, a decisão pegou até mesmo o Pentágono de surpresa, já que o nome mais cotado era Paparo, que na época comandava a frota do Pacífico. Agora resta saber se ele será chamado para assumir o posto que era de Franchetti. Essa não é a primeira vez que Trump dispensa uma mulher no comando militar. No primeiro dia do governo, ele já tinha demitido Fagan, que era chefe da Guarda Costeira e também a primeira mulher a ocupar o cargo. A decisão de agora, gente, reforça um padrão dentro da nova administração. Corte nos militares ligados à gestão anterior, foco em comandantes com alinhamento político mais próximo e eliminação de qualquer iniciativa que envolva a diversidade dentro das Forças Armadas. Outro detalhe que não passou despercebido foi a revogação do esquema de segurança pessoal de Mark Milley, ex-chefe do Estado-Maior e um dos generais que mais criticaram Trump depois de sair do cargo. Além disso, o Pentágono retirou o retrato dele das paredes do prédio. Milley chegou a receber ameaças de morte depois de se opor a Trump em diversas questões. Ainda não está claro quem vai assumir os cargos de juiz-mor do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, mas Erguest já deu a entender que vê esses tribunais militares como um problema. No seu livro, ele criticou os advogados das Forças Armadas, dizendo que muitos gastam mais tempo processando soldados do que lidando com inimigos. Isso pode indicar que mudanças ainda mais profundas estão por vir no sistema de justiça militar dos Estados Unidos. Enquanto isso, a OTAN continua testando sua capacidade de mobilização rápida com o Steadfast Dash 2025, um dos maiores exercícios militares nos últimos anos. A operação envolve cerca de 10 mil soldados de 9 países e acontece na Romênia, Bulgária e Grécia. O foco, novamente, é reforçar a defesa no leste da aliança, principalmente por estar próximo à fronteira com a Rússia. Só que dessa vez o clima dentro da OTAN não é só de cooperação, mas é também de preocupação. A Europa segue tentando entender até onde vai o novo posicionamento dos Estados Unidos sobre Trump. Pete Hegseth, que é secretário de Defesa dos Estados Unidos, já deixou claro que Washington espera que os aliados aumentem os gastos militares e assumam um papel mais ativo na segurança regional. E quando ele disse isso foi visto como um sinal de que os Estados Unidos podem reduzir seu envolvimento direto na defesa do continente. Bom, até agora o governo dos Estados Unidos não anunciou nenhuma retirada de tropas, mas essa mudança no discurso já faz os aliados europeus repensarem a estratégia. Radu Tudor, que é analista militar na Romênia, disse que uma redução da presença dos Estados Unidos no país seria praticamente um presente para Putin. Isso pelo fato de que enfraqueceria o flanco oriental da OTAN e obrigaria os europeus a cobrir essa lacuna sozinhos.
Enquanto essas questões políticas se desenrolam, os exercícios seguem a todo vapor. As tropas da Romênia já realizaram treinamento com fogo real e guerra de trincheiras. Na semana passada, fuzileiros navais da Grécia e da Espanha fizeram simulações de ataque anfíbio no litoral grego. Tudo isso faz parte de uma nova estratégia da OTAN que vem se transformando para lidar com ameaças cada vez mais imprevisíveis. Munch, que é chefe do comando das Forças Conjuntas Aliadas, disse que a aliança passou do conceito à realidade quando o assunto é defesa territorial. E um dos maiores exemplos disso é a criação da Força de Reação Aliada da OTAN, ativada em julho do ano passado. Essa nova força foi projetada para se mobilizar em larga escala em até 10 dias e combina tropas convencionais com capacidades cibernéticas e espaciais. No Steadfast Dart, o comando dessa operação está nas mãos do Reino Unido, que lidera a missão com 2.600 soldados e mais de 700 veículos. Os exercícios também envolvem França, Itália, Eslovênia e Turquia, somando um total de 1.500 veículos militares e mais de 20 aeronaves e vários meios navais. Bom, o recado que a OTAN tenta passar é claro, que a aliança estaria pronta para reagir rapidamente se for necessário. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.